que Kung Fu Panda 4 está prestes a lançar, isso já não é mais novidade, nem pra mim, nem pra vocês. No vídeo de hoje iremos contar a história e algumas curiosidades, além de opiniões minhas, sobre os principais vilões da era Kung Fu Panda. E então, puxa o seu bolinho de arroz e vamos começar mais um vídeo. Fala Cateia, eu sou Matheus e para começarmos gostaria de pedir para que você deixasse o seu like e se inscrevesse aí no canal. E então vamos para o primeiro vilão. Então, o que sabemos de Tai Lung quando ele era criança é que ele foi abandonado nas portas do Palácio de Jade. Shifu encontra esse leopardo das neves, deseja abraçar e criar como se fosse o seu próprio filho. No primeiro filme é até dito que essa foi a fase mais feliz da vida de Shifu. Mestre Shifu, além de criá-lo, percebe que ele possui dotes para o Kung Fu, e assim começa a treiná-lo. Nas cenas conseguimos perceber que Tai Lung fazia isso aparentemente para agradar Mestre Shifu, mas isso bem no começo, bem quando ele era filhote. O tempo foi se passando, ele foi crescendo, adquirindo músculos e absorvendo todo tipo de ensinamento que o Mestre Shifu dava a ele. Ele chega a dominar os 100 pergaminhos do Kung Fu. Isso são pouquíssimos mestres que sabem, apenas ele, Mestre Shifu, Mestre Oogway e Po. No decorrer do filme, percebemos que esse pergaminho não era o suficiente para Tai Lung. A soberba invadia cada vez mais o seu coração. Mestre Oogway, como não era bobo nem nada, já identificou isso desde que ele era apenas um filhote. E pra mim é um dos grandes culpados disso, que ele poderia ter intervido bem lá no começo, e ele não fez nada, o que ocasionou essa ira gigantesca que ele teve, e ele acabou destruindo todo o Vale da Paz. Em uma luta física contra Shifu, Shifu foi incapaz de impedi-lo. Afinal, quando Shifu olhava para Tai Lung, ele lembrava daquela época em que ele criava Tai Lung. Mestre Oogway teve que intervir na briga, paralisando o Tai Lung para que possa prender ele, daquela prisão que a gente conhece, onde tem pra mim a melhor cena de Kung Fu Panda. Ou seja, o maior objetivo de Tai Lung era se tornar o Dragão Guerreiro. Só que ele não era o predestinado a se tornar o Dragão Guerreiro. E ele por isso queria ler o pergaminho, mesmo que fosse a força. O resto do filme acho que vocês lembram. Minha opinião sinceramente sobre Tai Lung é um vilão incrível. E dá pra perceber que seu maior rival é ele mesmo. Ele ser totalmente incapaz de perceber que o Kung Fu não é apenas luta corporal. E sim, ele era o mais forte do vale, mas isso não era o suficiente para ele ser o Dragão Guerreiro, até mesmo porque o Dragão Guerreiro já estava escrito há muito tempo quem seria. Ele poderia ser um mestre, um dos grandes mestres, mas pra ele não era o suficiente. E sincero, honestamente, Po não era nenhum rival assim pra ele nem via Po como um inimigo. Ele chegava a Po como uma pedra no meio do seu caminho. Ele precisava ter o pergaminho, Po tava ali para impedir, e por isso eles precisavam se enfrentar. Pra mim, Tai Lung carrega o primeiro filme nas costas, então o quão incrível ele é de vilão ultrapassa um nível de quão bom é Po. Uma curiosidade pra quem não sabe, o sobrinho do Mestre Tai Lung aparece na série Linda do Dragão Guerreiro, e ele vai atrás procurando o seu tio e descobre no meio do episódio que na verdade Po acabou com seu tio, e aí vira o vilão do episódio. É bastante interessante. Mestre Shen, por sua vez, sabe muito bem qual é sua origem. Ele foi criado por seus pais mesmo, dois pavões que eram imperadores e tinham acabado de tirar essa cidade da miséria, graças a uma grande invenção, os fogos de artifício. Eu sei que no começo eu falei mestre, mas não se engane, de mestre ele não tem nada. Lord Shen já era bem esquisito desde criança e já mexia com a parte dos fogos de artifício para a coisa errada. Seus pais, bastante preocupados, decidiu contratar um vidente para saber qual seria o fim disso, se ele poderia realmente reinar, se ele tinha essa capacidade de poder gerir uma cidade. Porque na verdade seu filho era bastante esquisito mesmo, dá bem perceber que ele era bem mal desde muito novo. Essa vidente, que na verdade era uma cabra, um bezerro, algo do tipo, ela não gostou nada do que viu. Ela conseguiu identificar que ele seria destruído por um vilão nas cores preto e branco. Mal sabia ela, na verdade, Lord Shen estava vindo aquilo ali tudo. Ele acabou escutando toda essa conversa e decidiu colocar o fim no que na verdade seria o seu destino. É meio contraditório isso, né? Se é seu destino, como é que ele vai conseguir alterar? Na verdade, não consegue, e o filme nos prova muito bem isso. Então, a informação que a gente tinha é que ele conseguiu dizimar todas as populações de panda que existia na Terra. Nesse caso, só ali na parte da Ásia mesmo. Ele pegou a tropa de lobos, que até então era ali dos imperadores, dos seus pais, e foi atrás dos pandas. Que muita pouca gente sabe é que, na verdade, ele criou aquele lobo. Aquele lobo ali não tem hora nenhuma, não aparece em momento nenhum no filme, quando seus pais eram imperador. E aparece várias bandeiras, menos essa.
Então aquele logo em formato esquisito que a gente vê nas penas dele e que virou a logo dele, na verdade foi criado por ele. E na verdade, também não se sabe se ele destruiu outra sociedade. Fala que ele seria destruído por uma espécie preta e branca, então ele pode ter destruído outra espécie preta e branca. Dessa forma ele volta todo alegre para contar aos seus pais o que ele realmente tinha feito. Ele colocou fim no que seria o fim dele. Seus pais ficou indignado com o que ele fez e acabou banindo ele da cidade. Ele acabou jurando vingança e foi morar no alto da montanha, onde ele iria pôr início a seu maior plano, o maior plano de sua vida, que seria dominar a China. Ele acaba retornando para essa cidade, na qual está sendo liderada por 3 mestres do Kung Fu, mas ele acaba voltando com a máquina que tinha acabado de criar. Eu disse que ele não é mestre, porque na verdade ele sabe lutar Kung Fu, dá pra perceber. Só que ele chega a se comentar que o mestre Rino do Trovão no Kung Fu é muito superior a ele. O mestre Rino do Trovão consegue destruir as lanças dele, que ele tem nas suas penas, apenas com o poder do vento do seu golpe. Então era muito superior. E o Rino do Trovão, ele tem uma forma de defesa que é imune a qualquer tipo de Kung Fu, qualquer tipo de golpe, ele seria imune. Mas ele não era imune ao que Mestre Shin traria dentro daquela caixa. Naquela caixa tinha uma máquina que nem de Shifu, capaz de respirar fogo e assoprar metal, que claramente a gente conhece como um canhão. Ou seja, Lord Shin era capaz de destruir o Kung Fu. Ele só não sabia que o seu destino já estava escrito. Ele seria destruído por alguém preto e branco. Na minha opinião, é o vilão mais completo, assim. Até a motivação dele, pra mim, é a motivação que mais faz ter raiva dele. Desde ele ter disseminado uma espécie completamente. E tem esse lance do símbolo e tudo mais, que dá pra ver claramente que faz uma alusão a um certo ditador que existiu na vida real, que também tinha o seu símbolo e quase acabou com um grupo específico de pessoas. Dá pra perceber que a maldade está estampada nos seus olhos e que ele nasceu assim, então ele é ruim mesmo, de sangue. Mesmo crescendo numa família rica, com bons pais, dá pra perceber que ele não tem uma motivação. Tipo assim, o porquê ele ficou ruim, ele só ficou ruim. Acabando que pode ser até alguma patologia, pode ser, sei lá, psicopata, enfim. Só criando uma teoria aqui na minha cabeça. Então, na minha opinião, Lord Shin é o vilão mais completo da saga. Escartuche. Por último, mas não menos importante, Mestre Kai. E a pergunta que não quer calar: quem é Mestre Kai? O mestre da dor, a fera da vingança, fazedor de viúvas. Ok, eu trabalhava com o Uguay. Mestre Uguay. Silêncio! Mestre Kai, na verdade, foi amigo de Mestre Uguay. Eles viveram bastantes aventuras juntos, lutaram em guerra e tudo mais, até que o Uguay se feriu em uma dessas guerras. Depois de carregar dias e dias o Uguay no colo em busca de ajuda, Mestre Kai, no alto de uma colina, descobriu uma vila de pandas. Porém, não era pandas normais. Pandas usavam o poder do Chi, e com esse poder do Chi, eles conseguiram curar totalmente Mestre Uguay. O Chi é uma energia que acaba regindo e alimentando também o Kung Fu. Kai sabia que aquilo ali era um poder muito forte e ele não queria apenas doar, que nem eles faziam. O Chi normalmente era doado. Ele percebeu que também dava para se roubar o Chi. Também, como era muito ambicioso, queria o Chi apenas para ele. O Uguay percebeu a maldade do seu amigo e teve que enfrentá-lo, ou seja, enfrentar o seu irmão, que nem ele diz, irmão de ar. A batalha deles duraram dias e acabou fazendo a terra tremer, até que o Uguay conseguiu banir ele por o reino dos espíritos. Lá, como a gente consegue ver no filme, Kai esperou muito tempo. No tempo que o Uguay estava na Terra, ele estava se fortalecendo lá, roubando o Chi de uma galera que também estava no Reino dos Espíritos, como Tai Lung, Mestre Crocodilo, o Rino do Trovão, entre outros. E ele acabou esse tempo todo se fortalecendo muito mais. E quando o Uguay adentra ao Reino dos Espíritos, Kai já tá tão forte, que falta apenas o Chi de Uguay. Ou seja, era um poder que conseguiria fazer ele retornar para a Terra, fazendo com que ele se tornasse um verdadeiro mestre do Chi, mesmo que seja da forma errada, que seria no caso roubando o Chi. Eles travam uma grande batalha lá e Mestre Uguay abre mão. Mestre Uguay conseguiria derrotar ele ali, mas não era o destino dele. Ele deixa mais esse problema com Po. Ele retorna pra Terra, vai atrás de Po e quer se tornar o mestre do Chi, né? Então assim, eu acho que é a motivação mais patética. Ele não tem uma motivação, ele quer se tornar o mestre do Chi. E aí? E com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir uma realização pessoal apenas. Ele quer roubar uma energia que rege ali o Kung Fu,
mas isso pra mim se torna uma motivação muito superficial. Pra mim o mais interessante é no decorrer do filme, quando ele volta pro Vale dos Pandas, não necessariamente o mesmo vale, mas ele percebe que o Chi, a energia é tão forte que o Chi derrota ele. Na verdade, o Po, sozinho ele consegue ter mais Chi do que todos aqueles que ele já tinha destruído. Então, exceto o Mestre Uguay, mas eu acho que ele não tinha invocar Mestre Uguay de fato. Essa energia é tão forte que ele acaba perdendo pro que ele mesmo queria roubar de todo mundo. A minha opinião sobre o Mestre Kai é que pra mim ele é o vilão mais forte de todos, assim. Tanto de Tai Lung, porque ele consegue ganhar, quanto de Shen. E a força dele é até equiparada com a força de Mestre Uguay. Mas eu sinceramente não gosto muito da história dele, eu acho a motivação dele muito fraca. Mas eu entendo que talvez o intuito do Kung Fu Panda 3 não seja focar tanto no vilão quanto foca no filme 1 e 2 e sim mais em Po. Então, pro desenvolvimento de Po, eu acho que dá pra considerar. Então galera, esse é o vídeo sobre os vilões de Kung Fu Panda. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, foi feito com bastante carinho esse vídeo. E não se esquece que o filme vai lançar agora no dia 7 de março. E com certeza vai ter conteúdo nas redes do Alcatel TV, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram. De antemão também peço para que vocês sigam a gente no Instagram e compartilhem esse vídeo. Chegou a minha hora de missa, fui!